perfeito, um plano maravilhoso. E eu sempre penso que nós, enquanto seres humanos, nós temos a tendência muito de olhar para o lado, de olhar para os outros, de olhar para o vizinho, para o gramado do lado, né? Não sei porquê, para nós, a visão do outro refresca a nossa. E às vezes até no negativo, né? Se a pessoa está passando uma dificuldade, ou está passando um momento de enfrentamento, eu digo, puxa, ele está pior do que eu. Ou o outro está fazendo algo fantástico, está vivendo um momento fantástico, eu assim, puxa, por que ele e não eu? Você já pensou assim algum dia? É estranho, né? Mas nós pensamos assim. Aliás, nós vivemos um mundo de influência. Se tem uma coisa super em alta, é a influência. Eu fico assim, impressionado. Todos os dias eu não canso de repetir. Como as pessoas tendem a influenciar umas às outras, a tentar influenciar. A coisa da mídia social, ela pode ser altamente positiva, mas é impressionante como ela é pesadamente negativa, né? As pessoas ficam influenciando, elas são pagas para influenciar umas às outras. Existem pessoas que são pagas para ficar se fotografando com roupas, sapatos, cabelos, falas e comportamentos que influenciam outras pessoas. E elas ganham com isso, elas ganham financeiramente com isso. Ou seja, cria-se a ideia de que, ou o conceito de que aquilo é o certo, aquilo é o bacana, e que todo mundo tem que viver essa mesma coisa para ser bacana, para ser certo, para ser ok. Se eu não estiver dentro desse conceito, dessa ideia, eu não sou realizado, eu não estou ok, eu não estou bem. E do ponto de vista de Deus é exatamente o contrário, né? Eu só vou estar bem, eu só vou estar ok, só vou estar realmente aprovado se eu estiver cumprindo o chamado que é específico para a minha vida, que é específico para a sua vida, para a sua vida e para a sua vida. Nós temos, da parte de Deus, algo especial reservado para cada um de nós. E nós não temos que nos basear por aquilo que as pessoas querem ver de nós ou pensam a nosso respeito. E algumas vezes isso, não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Algumas vezes a gente vê alguém, ministerialmente falando, e algumas coisas acontecendo na vida de uma pessoa, e vocês assim, puxa, rapaz, esse cara está fazendo, ele está exercendo. Eu devia estar, mas eu não chego nem no chinelo dele. Eu não estou chegando nem perto desse sujeito, do que ele está fazendo, do que Deus está realizando na vida dele. Você já se sentiu assim? Já? Eu me sinto. Algumas coisas me levam a pensar isso assim, muito seriamente. E eu falo isso fora aqui do ambiente de pregar, porque pregar não tem nada a ver com o seu ministério. Pregar, alguns têm ministério, pregam também. Mas outros que têm ministério, mas não pregam. Uma coisa é... Acho que esse é um outro dom que Deus concede, de você poder compartilhar experiências, de você poder ensinar alguma coisa que você já tem aprendido da parte dele, e de alertar a respeito de situações que muitas vezes você não está enxergando. É mais uma coisa assim. Mas eu falo a respeito daquilo que nós fazemos enquanto chamado de Deus para nós, né? Enquanto aquilo que é de especial que Deus separou para mim e para você. Tem um versículo, vou ler com vocês. Ele está em Efésios 2, 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante. Deus preparou para mim e para você, em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos pessoas com um novo propósito, uma nova ideia, um novo conceito. E em Cristo Jesus, todas as boas obras de Deus, aquelas que Ele preparou para nós, devem se manifestar em mim e em você. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente não perca o foco. É importante que a gente esteja na mesma página que Deus. Por quê? Porque se eu não estiver na mesma página que Deus, eu corro o risco
de estar entendendo fazer o que é certo, o que é correto, quando na verdade o que era a vontade de Deus, que era bom, perfeito e agradável, está se distanciando de mim. O que chamam hoje no mundo corporativo de carreira Y. Eu acabo tomando um caminho totalmente distinto do outro, que é moderno, bacana, descolado, mas que na verdade está mais ligado às próprias circunstâncias, aos meus sentimentos, às oportunidades, às influências e as coisas que foram acontecendo na minha vida, e eu vou seguindo por ali, e muitas vezes numa situação de uma carreira de sucesso, em que as coisas prosperam, frutificam. E você acredita seriamente que aquilo está ok, está bacana, olha, Deus está abençoando, está funcionando. Eu canso de ouvir pessoas comentarem e testemunharem, ou compartilharem, não sei como você gosta de nomear, falando a respeito de vidas que, ao que você ouve, o que você vê, estão dentro de um sucesso, ou dentro de algo que para nós parece bom, parece ok, não tem algo para se levantar contra, não é? Mas, eu estou cheio de versículos separados em vários lugares aqui. Tem um outro aqui que diz assim, olha que interessante. Também em Efésios 1:18, diz assim, olha, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha só, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança. A esperança é uma expectativa do que aquilo que Ele planejou para nós se realize em nós, que pode sim ou não acontecer. E por que eu digo isso? Porque para que as coisas de Deus aconteçam em nós, é preciso que haja uma sensibilidade, um relacionamento. Eu acho que nós vivemos um tempo de insensibilidade sem parâmetro na história. Eu desconheço, né? Realmente nós estamos assim, num momento de isolamento. Enquanto sociedade, enquanto família, enquanto amigos, as pessoas estão vendo cada vez mais isoladas, cada vez mais no seu próprio núcleo, cada vez mais insensíveis. Eu não sei se você se você chegou a reparar, mas dada tanta tragédia, tanta coisa que a gente escuta, o número de pessoas que sofrem violência num único dia no Brasil é um número gigantesco, é maior do que muitas guerras e guerrilhas que estão por aí afora, e nós simplesmente já tomamos isso como normal. Se dissessem para você que hoje no Rio de Janeiro teve mais um tiroteio no morro sei lá qual, e morreram mais 5 daqui, 10 de lá e 20 daqui, a gente já nem se importa tanto com a notícia, porque já é uma notícia meio que comum, corriqueira, passada, não é? Acontece. Quantas coisas a gente diz assim, acontece, faz parte da vida, acontece. Isso, de maneira geral, não é? Mas não deveria. Porque, seguindo esse caminho, nós vamos perder o foco naquele que nos instrui e que nos dá a direção a respeito do caminho que nós devemos andar. Seguindo esse mesmo parâmetro, é fácil você comprometer a relação com o seu cônjuge, por exemplo. Hoje o Felipe mandou no grupo da família uma foto, olha como o tempo passa. Eles fizeram, naquele tempo estavam os dois solteiros, eu e a Maria acordamos, eles tinham feito uma surpresa, encheram a casa de balões, e tinha um balão gigante prateado lá, 25 anos de casado, quando nós fizemos 25. Eu vou fazer 32 agora em março. Já se foram 7. Ricardo fez 5 de casado agora, dia 30, olha isso. Agora, esse tempo todo, 32 anos, não seriam possíveis de existir se nós não estivéssemos sensíveis um ao outro. Se nós não estivéssemos escutando e entendendo o momento e a vida e como Deus age na vida de cada um de nós, em separado, e na nossa vida em conjunto. Não existe uma relação bem construída se a gente não estiver sensível ao sentimento, ao pensamento do outro.
É impossível. Eu sempre digo que, assim, grande parte do insucesso dos relacionamentos é justamente essa falta de diálogo. Essa falta de intimidade, de troca de informações para a gente entender exatamente o que o outro pensa, o que ele necessita. Ser sensível à necessidade do outro. Às vezes tudo que ele precisa é que você ouça. Você abre lá o ouvido e ok. Outras vezes, se você pegar na mão, tá bom, tá tudo certo. Sentar do lado já é o suficiente. Tantas coisas. Um abraço. Aquele dia que você está precisando, um abraço às vezes faz toda a diferença. Mas para que isso aconteça de forma frutífera, nós precisamos estar sensíveis ao momento, sensíveis à necessidade. Para que as coisas de Deus, para que o plano de Deus, para que tudo aquilo, para que Deus reservou para a minha vida e para a sua vida aconteça, é preciso que a gente esteja sensível às coisas dele. E eu creio sinceramente que nós vivemos um momento de insensibilidade. E a Bíblia trata desse momento de insensibilidade desde o Antigo Testamento, né? Se nós pensarmos, insensibilidade nada mais é do que uma doença, né? E é uma doença que contagia, ela é infecciosa. Se você buscar a analogia bíblica, você vai ver que a insensibilidade encontra analogia, sabe onde? Na chamada lepra. Os leprosos eram os castigados, os rejeitados da sociedade. E o que é, senão a lepra, o que a lepra é, senão uma doença infecciosa e contagiosa. E uma doença que ataca, interessante, né? As terminações nervosas rasas, as sensíveis, as mais próximas da pele. Ela ataca a pele, as terminações sensíveis. Então você vai perdendo a sensibilidade, o tato, o sentimento ao calor, ao frio. Você vai virando um ser um casulo. Você perde o contato com as coisas, com o ar, com o clima, com o toque, com as pessoas. E a Bíblia diz que as pessoas que eram leprosas, elas tinham que ser separadas, porque elas podiam contaminar as pessoas a viver essa mesma reação de insensibilidade. Imagina que estranho você não sentir frio, não sentir calor. Não é muito estranho você não sentir dor? Você tocar em alguma coisa e não saber se é uma garrafa? Porque mesmo olhando para a garrafa, eu colocando a mão nela, se está frio, se está quente, o formato. Imagina você não poder tocar em alguém e não sentir o calor desse alguém. E isso pode acontecer com a gente, espiritualmente falando. Se nós não estivermos sensíveis a Deus, como é que nós vamos poder entender a temperatura daquilo que Ele tem para nós? A intensidade daquilo que está reservado para nós. O momento de aplicar aquilo que Ele tem nos instruído, tem nos ensinado. Com quem fazer, em que hora. Nós vamos continuar vivendo um momento sempre de, deixa que outro faz. Quem sabe, fulano, não, isso é coisa para fulano, isso é para ciclano, isso não é comigo. Eu não estou dizendo que todos nós temos a mesma função, nem o mesmo chamado. Tá? Cada um tem aqui algo de Deus especial, como eu falei, para que você possa exercer e tocar a vida de pessoas e exaltar ao nosso Deus aqui na terra. Ele tem algo especial para mim, Ele tem algo especial para você. E não é porque Ele atua na minha vida de uma forma e na sua vida de outra forma, que eu devo almejar o que a Jane tem, em detrimento daquilo que Ele reservou para mim. Porque certamente eu vou estar incorrendo num erro. A Bíblia chama isso de obra morta. Você faz algo que você não foi chamado para fazer. Pode até dar fruto. Tem gente até que consegue atingir um momento em que você fala assim, puxa, nossa, mas está dando certo. Nossa, deu certo. Mas será que deu certo mesmo? Será que lá no final, quando a gente tiver que refinar essa história, quando tiver que apurar isso de verdade, nós vamos saber se isso está certo? Tem um áudio que me levou a pensar a respeito disso. Vou colocar para vocês. Coloca aí, Vlad, para mim. Vamos ver se vai sair o áudio. Presta atenção nesse áudio aí. Meu amado pastor Andrieli, minha garganta está seca, não sei como te falar. Mas não tenho como explicar.
15 minutos atrás, consegui tirar os meninos e atravessamos a fronteira. São motivo de glória, glorificar e adorar ao Senhor agora. Estamos inseguros. Estamos já fora da fronteira. Depois eu te mando por escrito mais detalhes. Por favor. Agradece, meus irmãos, por nós. Esse áudio, quando chegou, quando chegou para mim, já havia assim uma corrente de oração monstro no Brasil inteiro. Tinha todos os generais do exército de Deus aqui do Brasil, movidos em oração, e tinha uma corrente gigantesca, iam falando com o outro, e estava um para lá e para cá. Por quê? Essa pessoa que está no áudio, e que eu tive o prazer de ser apresentado e de criar um relacionamento, ele é um palestino e ele evangeliza muçulmanos lá no meio do conflito, na faixa de Gaza e nos territórios ocupados. Ele fala de Jesus para muçulmanos, e muçulmanos praticantes de famílias muçulmanas, e muçulmanos que têm ódio e que matam cristãos. Ele fala para eles num lugar onde você não pode sequer carregar a Bíblia, porque a Bíblia é uma sentença de morte. Então você precisa ministrar todas as coisas de cabeça, porque você carrega um instrumento que pode te condenar e criar uma situação difícil para quem inclusive está com você. E ele tem diversas estratégias interessantes que ele já fez para poder distribuir Bíblia que você morreria de rir. Mas essa hora não era uma hora de rir, não. Esse homem ele esteve preso, essa vez acho que foi a 25ª ou 26ª, não me lembro, que ele ia ser preso. Essa aqui ele não chegou a ser. E ele foi preso as primeiras 13 vezes porque ele era um integrante ativo, um membro ativo do Hamas, que é um grupo armado muçulmano de guerrilha, de repreensão e de guerra santa. Então é um sujeito que desde adolescente viveu experiências de morte e de prática de coisas que você ficaria horrorizado. Se você escutar a vida dele, o que ele foi, quem ele foi, você vai dizer: esse cara devia estar morto, alguém devia ter fuzilado ele. Mais ou menos como a gente pensa quando a gente olha para alguém que a gente vê no noticiário. Porque ele mesmo matou pessoas, supostamente em nome de Deus, em nome de uma causa. E ele tinha plena convicção de que o que ele estava fazendo era absolutamente correto, perfeito e mais, era para Deus e em nome de Deus. E ele viveu assim a vida dele até a vida adulta. Até que um dia, num momento totalmente inusitado, imagina, fazendo parte de uma célula terrorista em Buenos Aires, olha aqui, do outro lado do mundo, ele foi apanhado por Jesus ali, ó, na esquina. E foi uma trombada daquelas que Jesus dá quando o cara é desse naipe. Mas uma trombada, virou a vida do cara do avesso. Totalmente do avesso. Tão do avesso, que a voz que vocês ouviram é a dele. Esse momento exato, ele estava lá na fronteira, na faixa de Gaza. Ele tinha atravessado com os meninos, que ele diz, são os filhos que Deus deu a ele. Pessoas a quem ele evangelizou, a quem ele tirou do laço da morte, da certeza, da iminência da morte, muçulmanos praticantes, e que foram execrados pelas suas famílias e por toda a sociedade. E esses meninos tinham sido presos, que tinham sido descobertos, cristãos convertidos,
e foram descobertos e foram presos. E estavam separados para serem mortos. E em meio a toda essa confusão, ele negociou, conseguiu uma negociação de que se ele se entregasse, porque ele é meio que uma figura odiada e representada, então ele é o bom exemplo, né? Mata ele e nós exterminamos com um monte. Mais ou menos como o diabo tenta fazer comigo e com você, né? Se você influencia pessoas a estarem com Cristo, ele vai querer matar você rapidamente, porque você não responde não só por você, mas por pessoas que você também influencia a respeito de Cristo. E aí, ele foi lá para se entregar e já tinha mandado outras mensagens, vamos me entregar, e vocês não têm ideia do que foi. Foi uma coisa assim, e foi do Brasil inteiro, todo mundo que vocês possam imaginar aí estava envolvido nessa coisa do fala, e outro fala, e eu falo daqui. E o que ele fez? Não escutou ninguém, ele só pediu oração, e ele foi lá fazer o que estava no coração dele. Ele foi lá se entregar, e na hora de se entregar, estava tudo acertado, fazer a troca. Tirar os meninos. O cara entregou os meninos e falou, quer saber? Some daqui. Atravessa a fronteira e desaparece daqui. E ele ficou. Vocês viram que ele estava sem fôlego até o exato momento que quando ele falou, ele mandou uma mensagem, tinha acabado de atravessar a fronteira. Ele estava ainda embargado por tudo aquilo que tinha acontecido. Para nós, ouvir é uma coisa. Agora imagina o cara viver lá. Lá é tiro todo dia, é bomba para todo lado, é salve-se quem puder, matar e morrer, nada, é tranquilo. E ele foi livrado, essa 20ª vez que ele é livrado de morrer por servir a Cristo. E aí a gente para pensar, uau, como eu queria ser como ele. Foi assim que começou essa história. Ele disse assim, não. Quem disse que você tem que ser como ele? Você tem que ser como você. Porque ele é ele. E o que eu tenho para ele, eu tenho para ele. E o que eu tenho para você, eu tenho para você. E se você for ele, você me atrapalha. Porque ele já tem ele, não preciso de dois dele. Você é você. Que bolachada, hein? E eu achando que estava abafando, né? Deus, olha que coração, olha. Tome o seu, tonto. Você reparou como a gente não consegue entender a importância que nós temos para Deus? A gente acaba se comparando a outros, até mesmo no nosso meio. E olha como é fácil você... Porque assim, você entender a vida desse homem agora, fica um pouco mais simples. Mas antes para ele, eu quero que você entenda que a convicção era a mesma. É um homem de convicção. Aliás, se você pegar um árabe, se você pegar um oriental, um árabe, um judeu, você vai ver pessoas de convicção. Eles entendem que aquilo é aquilo e acabou. E não tem negociação. Então ele matava e fazia todas as coisas que fazia, acreditando num Deus errado. Mas que para ele era certo. Ele tinha um radicalismo a respeito das coisas de Deus e do destino que Deus tinha para ele, distorcido do ponto de vista do plano do Deus verdadeiro. Mas na convicção dele aquilo estava correto. E eu digo para você, se ele não tivesse tido a oportunidade de exercer sensibilidade na própria vida, certamente ele estaria afundado no lodo daquilo que ele praticava. Ele já tinha morrido em algum atentado por aí. Allah Akbar! Quando vem Allah Akbar, você sai de perto porque vai explodir. Que nada mais é do que Deus é grande. Só que Deus é grande, um outro Deus. E tudo vai pelos ares. Inclusive quem está por perto. Mas Deus sensibilizou a vida dele de uma tal forma, e ele conta que assim, estou usando o exemplo dele, mas esse exemplo é o meu e o seu, tá bom? Ele é um homem tão duro, tão forjado no sofrimento, que
Ele não estava ligado a essas coisas de sentimento, sensibilidade, de emoção. Não. É convicção, convicção, convicção. É isso e ponto, acabou. E Deus pegou ele de uma tal maneira que deu uma escovada assim, naquela área insensível dele, ferida, e botou exposto todas as coisas. Eu nunca vi um cara que chora tanto. Você viu que ele estava soluçando, porque ele chora o tempo inteiro. Se você fala com ele, ele chora metade do tempo. Que, aliás, não é muito difícil parar de chorar, né? Chora, que é uma beleza. Mas você conversando com ele, você fica impactado. Porque, assim, ele diz coisas que você entende. Como Deus age de forma especial. E a esperança dele de que se concretize em você nunca cessa. Ele não desiste de você. É você que desiste dele. Ele não está insensível a você e nem às coisas que acontecem na sua vida. Mas você que está. Quando eu fico miando, e eu fico miando, hein? Eu mio, muitas vezes eu fico miando. Deus, por que isso? Deus, caramba, eu não aguento. A Mari fala, para de miar. Deus tem que botar ferro para afiar ferro, né? Então, para de miar. Aí eu paro de miar e falo, estou eu atrapalhando outra vez, né? Quando eu estou miando, eu estou dizendo para Deus que Ele está insensível aos meus sentimentos, ao meu sofrimento, às minhas dificuldades. Mas deixa eu dizer para você, Ele é o único sensato, Ele é o único sensível de verdade ao que está acontecendo. Mas a minha autopiedade, minha comiseração, não me permitem ver que quem está provocando ou prolongando toda a situação sou eu mesmo. Porque se eu estiver nele e ele estiver em mim, tudo estará ao meu alcance. Se você estiver nele e a vontade dele estiver em você, tudo estará ao seu alcance. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em todas as coisas na nossa vida, Deus está atuando. E em algumas delas, nós não enxergamos, porque a nossa tendência é de ser insensível. Se eu sou insensível para aquilo que Deus quer de mim, como é que eu vou poder ser sensível para aquilo que Deus quer me usar na sua vida? Se eu estiver mais preocupado com os meus problemas e as minhas aflições, mais difícil vai ser de eu ouvir a respeito de Deus sobre aquilo ou sobre quem eu devo atuar. E se eu atuar na vida de alguém, nós sabemos isso por experiência, não só pela palavra. Eu duvido que não tenha alguém aqui que não tenha experimentado agir na vida de alguém e não ter recebido da parte de Deus uma recompensa que não há dinheiro que possa cobrir. Tem experiências que Deus proporciona que são malucas, totais. Eu vendo a Terezinha sentada, me veio agora aqui uma na cabeça. O seu cunhado é a pessoa que eu jamais imaginei poder conversar na minha vida. E Deus me coloca um cara do outro lado do mundo para falar comigo em metade em inglês, metade em português. Alguém que não abria a boca para falar outra coisa que não fosse o racional do racional. E o cara se derreter em Cristo assim. Nunca me viu, eu nunca vi. E se eu fosse pensar, o que eu vou perder 1 hora com esse cara no telefone? Eu não conheço, eu nem sei quem é ele. Ele é quando a Terezinha está aí daí. O que eu vou conversar com ele? Que assunto eu tenho para conversar com esse homem? E no começo eu pensava, Deus, e agora? O que nós vai sair? O que vai falar? Sério mesmo. Porque você se sente meio incapaz diante da situação, né? Eu não entendo nada do assunto. O cara, ele, né, tem umas ideias próprias, é um sujeito super inteligente, e cabeção, e agora e tal. E quando eu via, o negócio estava num outro nível, Deus tinha derretido já o coração, a gente estava conversando. Eu falei, uau! Agora, se eu pensar no meu tempo, eu podia estar fazendo outra coisa nesse tempo, ou eu não sou bom para isso, ou isso quem devia fazer outra pessoa, ou sei lá quantos impeditivos eu podia colocar a respeito dessa situação em especial, jamais essa oportunidade teria acontecido. E eu lembro disso até hoje assim, como um
prêmio, porque foi um troço, uma experiência fantástica. Não pela pessoa dele, por ser ele, mas pelo agir de Deus na minha vida e na dele, naquele momento. Porque é uma via de duas mãos. Um troço inusitado aconteceu, eu posso testemunhar e dizer assim, foi como tirar uns caras na faixa de Gaza. Porque não tinha, nem sei como é que surgiu, como é que começou o negócio, começou. E foi. Só que eu estou preparado para fazer outra coisa. Como é que isso vai acontecer? Ah, não. Só funciona se eu tiver com o microfone de pé no púlpito. Eu não funciono. Ah, não, só funciona se eu tiver assim, olho no olho. Telefone, lá do outro lado do mundo. Ah, não, pô, o cara fala português, mas de vez em quando ele derrapa no inglês, e se eu não entender, e aí, como é que fica? Já se viu diminuído diante de uma situação que Deus coloca? Dizer, eu não sou capaz, não é comigo. Mas você já experimentou deixar Deus fazer e ver como o negócio cresce? Toma volume, toma corpo. É interessante isso. E tem sempre uma questão de sensibilidade. Sempre uma questão de sensibilidade. Eu posso vir para cá, gente, e isso eu vejo acontecer muito. Me perdoem, mas eu vejo acontecer bastante. E vir para cá, coberto das melhores intenções e do melhor preparo possível, estudar um monte, e vim respaldado, estribado e baseado, na verdade, ao cubo. E não gera nada em ninguém. Por quê? Eu estava certo. Só que eu fiz o que eu achei certo, da maneira que eu achei certo. E o Espírito Santo lá, não é menos, é por ali, por aqui. Mas eu não quero ouvir, não quero escutar. Isso acontece gente, na minha caixinha de fichinhas, eu tenho algumas lá que nunca aconteceram e não vão acontecer. E quando eu leio aquilo, eu digo assim, por isso que Deus proporciona para você o tempo todo situações. Então eu gosto de que a gente possa exercitar sempre essa coisa da sensibilidade. Não é? Quando nós olhamos para fora, a gente tem que primeiro pensar como as coisas acontecem dentro. Quais as oportunidades que nós temos? Então assim, se eu tenho uma oportunidade em casa, com os meus irmãos, com pai, com mãe, com cônjuge, com filhos, né? Dos meus filhos, disparadamente, a Renata é a que mais discute palavra comigo. É o tempo todo, se deixar, o tempo inteiro. E plá, 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 plá. Mas ela me desafia a pensar fora da casinha, a ir além, a rever as coisas que Deus tem colocado diante de mim, para que elas se renovem, para que sejam ainda mais úteis na mão de outras pessoas. Nós não estamos aqui simplesmente para resolver as nossas vidas, as nossas doenças, os nossos problemas, o nosso sucesso. Não. Nós temos que sair dessa caixinha. Não é aí o negócio. A gente se coloca muito dentro dessa situação. Minha família está bem, meu negócio está bem, minha vida está bem, está tudo bem, está tudo bem. E quem é que vai sair para conversar com uma pessoa do outro lado do mundo? Quem é que vai sair para evangelizar alguém lá na faixa, não sei de onde? Quem é que vai dar ouvido para alguém que está interessado em saber mais a respeito de Deus, da palavra de Deus? Se você não der vazão a esse momento de sensibilidade, eu garanto para você que apodrece. Não tem jeito. E mais, nós achamos assim, eu não sei se você já pensou nesse sentido, mas se você tivesse um bom epitáfio, né? Ou aquele que você escreve assim lá no túmulozinho do sujeito. Aqui morreu um homem bom, olha, excelente pai de família, excelente marido, próspero nos negócios, esbanjador do dízimo e das ofertas. O cara movia na igreja. Um pregador sem igual. Tremendo epitáfio, né?
Só que, de repente, isso não tem nada a ver com o que estava escrito a seu respeito lá em cima. E vai chegar um dia, e esse dia vai chegar para mim e para você, por isso eu levanto o alerta agora. E não vou falar da minha parte, veja bem. Está escrito assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós podemos ler a partir do versículo 12. Olha o que diz a respeito deste dia. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se torna a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Traduzindo bem simples, e vem o dia, está chegando o dia, e nós temos comentado tanto a respeito do dia, e que o Senhor voltará. E é interessante como as pessoas pensam. E é bom que pense mesmo nesse momento que Jesus está na sua vida como o seu grande advogado. Ele que te safa de não ir em cana. Ele que te livra da lava-jato. Tá bom? É, todos nós, todo santo dia. Só que vai ter um dia que ele vai trocar a toga. Ele não mais será assim. Quando ele voltar e estiver diante de nós, a palavra diz que ele julgará os mortos e os vivos. Seja no seu epitáfio, ou seja porque você está presente diante dele, ele vai requerer de você exatamente aquilo que está na parábola dos talentos. Jânio, eu te dei a oportunidade para esta garrafa. O que você fez com essa garrafa? Não, mas meu negócio não é garrafa. Como é que você me deu uma garrafa? Eu vou fazer o que com garrafa? Meu negócio não é garrafa. Porque tem alguns que acham que vão poder argumentar assim diante de Deus com certa facilidade. E que ele vem nessa coisa do passar a mão, mas não vai ser mais. Ele é o perfeito juiz, e o juiz, que eu saiba, julga. E não é entre o certo e o errado, é entre o que é e o que não é. Simples assim. E aí nós vamos ser colocados diante dele para que aquilo que ele nos separou para exercitar, para executar, para colocar em prática, seja lá colocado no gabarito. Olha, é isso que eu tenho separado para você. É isso aqui que eu planejei para a sua vida. O que você fez com isso? Vai ser assim comigo, vai ser assim com você. Se eu fui você, não, seu negócio é caro, mas o meu é. Amei essa sua garrafa. E, olha, virei um garrafeiro de primeira. Olha, Deus, que garrafeiro. Viu? Ela não quis garrafa, mas eu abafei com a garrafa. Eu tenho um depósito de garrafa. Mas esse não é o meu negócio? Vou passar batido? Não, mas foi sucesso. As minhas garrafas, nossa, você não sabe o que fizeram. Ela é que é culpada, ela não fez nada com a garrafa dela. Nós temos que ter sensibilidade para ver quantas coisas fantásticas Deus tem depositado em nós. Quantas coisas fantásticas, quantas oportunidades maravilhosas Ele tem conferido a mim e a você. Quanto Ele tem nos capacitado, quanto Ele tem nos amado, nos livrado, nos curado, nos libertado. Para quê? Para exercer essa função e não para escrever no nosso epitáfio. Eu não sou curado para meu benefício. Eu sou curado para o benefício daquele que me enviou. Porque o perfeito, o bom e agradável é fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que te enviou. É para isso que nós somos preparados. E algumas vezes nós simplesmente não fazemos porque nós não concordamos. Puxa, será que é isso que eu tenho que fazer? Mas é tão insignificante, eu não fiz nada. E Deus diz, quem é você para saber o que é nada e o que deixa de ser? O que a gente enxerga é tão limitado, tão pequeno, tão curto.
tão obtuso, diante da grandiosidade das coisas que Deus tem. Quem é esse homem da gravação? Se ele for olhar para ele mesmo, quem sou eu para ir lá e fazer essa bagunça toda na faixa de Gaza? Um homenzinho só. Gente, ele moveu o Brasil inteiro em oração. Não foi um furdúncio, um cara sozinho. E tem outros tantos evangelizando, passando pancadão aí no mundo inteiro. Mas naquele dia Deus olhou para ele e falou, eu vou botar essa galera toda contigo. Mas tinha um exército de gente. De tudo que é denominação e o que você possa imaginar. E estava todo mundo lá, com o cara na briga. Por que será que Deus move isso? Para que ele seja exaltado, porque o nome dele... Não, para que o nome do Senhor seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado. Eu não toquei no nome do homem aqui, porque se eu tocar também, não é nem o nome de verdade dele, ele usa um nome fantasia. Porque se ele usar o dele de verdade, ele é capaz de tomar um teco aí sem saber. Olha como Deus faz as coisas. Olha como Deus faz as coisas. É muito grande o que Deus tem separado para cada um de nós. A sua vida é muito importante, é tão importante que Jesus morreu por mim e por você. E o diabo não gosta nada disso, nada disso, nada. Ele realmente quer te ver enganado, na própria vaidade, no próprio conforto, na insensibilidade. Deixando que as coisas aconteçam e aconteçam, ano após ano, e vai, sabe aquela? Vai. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a coisa vai. Não é? E no final, tá tudo bem, olha só. Olha quantas coisas bacanas eu fiz. Mas a palavra diz que, olha, veja como ele começa com, alguém edifica o fundamento em ouro, ele vai descendo o negócio, prata, pedras preciosas, aí cai para madeira, depois vira o feno e depois vira palha. E tudo isso vai passar pelo fogo. O que for mais sólido, mais precioso, permanece. O que for fraco, vai embora. Então, o exemplo que eu coloquei, não é para que a gente diga assim, puxa, olha só, eu tenho que ser como esse homem, um evangelista, e largar tudo. Não. Você tem que ser alguém sensível. Sensível a Deus. Lembra, abrir o seu coração, para quê? Abrir os olhos do coração para que sejam o seu coração e a sua mente iluminados, a fim de que você conheça a esperança para a qual Ele te chamou. As riquezas da glória da herança dele em nós, nos seus santos. Há um salmo que diz que quanto aos seus santos, eles são os ilustres, sobre os quais está todo o meu prazer. Diz Deus a meu respeito e a seu respeito. Só que nós não podemos ser protagonistas somente das nossas próprias histórias. Nós temos que ser protagonistas daquilo que Deus separou como história para a minha vida e para a sua vida. Para a gente concluir aqui, para vocês irem dormir assim um pouco mais sacudidos, vou colocar um filminho aqui, só uma alusão do que talvez quem saiba possa ser esse dia que Paulo fala aos Coríntios aqui. Coloca aí, Vlad, para a gente ver se sai o filminho. É um filme em inglês, mas ele está legendado, está bem clarão, acho que dá para ver bem. Talvez você já tenha visto, mas se você já viu, é bom relembrar. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant.
had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. E aí? Dá para esquentar a noite ou não? Por isso eu comecei dizendo para vocês, eu não quero ser o Miguel. Até porque se eu estivesse lá, provavelmente eu estava morto, nem preso. Aliás, não ia nem querer a mim como moeda de troca pelos meninos, certamente. Ou talvez os meninos não tivessem nem me ouvido, nem olhado para mim. E mais a mais, quando eu chegasse diante do chefe, ele ia dizer assim, que perda de tempo, hein? Ainda foi tirar o lugar do outro. Que coisa feia. Obra morta. Tudo é uma questão de sensibilidade. Se eu for sensível a Deus, se eu buscar a face de Deus, Ele vai revelar para mim e para você. Porque tudo o que Ele quer é ter relacionamento conosco. Ele não quer chegar no último dia e dizer, uau, olha aí o que você fez de errado. Não, Ele quer dizer, uau, o que você fez de certo. Esse é o desejo dEle. Nosso Deus não é um Deus de castigo, de perseguição, de ódio, de rancor, de ciúme. Nada, isso somos nós. Nosso Deus é um Deus de amor.
de coisas boas, maravilhosas. E Ele olha para nós todos como filhos super, hiper importantes. Ele quer todo mundo na mesma página, na dele. Para que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, se torne realidade na minha vida e na sua vida. Imagina que colação de grau. Servo bom entra. Isso é uma colação de grau, fala a verdade. Isso é doutorado pós-ZETS, não é? E é simples, né? Mas como a gente não gosta muito de coisas simples, então é bom refletir nas nossas complicações, amém? Vamos orar? Pai, eu quero